Olá, amigas, tudo bem? Estou aqui para falar dos livros lidos em agosto e setembro. A ideia era fazer todo mês, mas agosto realmente me atropelou. A gente sempre espera que agosto demore para passar, como todo agosto, mas esse agosto não foi típico. E aqui em casa rolou uma obra, enfim, gente, mil perrengues em casa que ainda estão rolando e era impossível sentar para gravar qualquer coisa. Mas aqui estamos, o que importa é que lemos alguns livrinhos, alguns muito interessantes, outros bem mais ou menos, e vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, gente, o primeiro livro que eu terminei em agosto, então, foi Pactos Mortais, do Steve Kavanagh. Essa é a edição que eu recebi pela TAG, né? Não é a edição comercial. Vou deixar o link de todos os livros aí embaixo para vocês poderem ver. E esse livro tem uma história bastante interessante. Ele fala sobre a história da Amanda e da Wendy, que vão se conhecer num grupo de pessoas que estão trabalhando traumas que elas tiveram decorrentes de violências que aconteceram e que levaram os seus entes queridos. E num belo dia lá, as duas têm certeza das pessoas que cometeram os crimes que levaram ali as pessoas que elas amavam. E elas querem vingança e um dia elas estão lá, depois do grupo, elas saem para beber. E elas resolvem fazer um pacto, então, de que uma vai matar o causador do crime da outra. Então, é uma forma de tentar se desconectar do que aconteceu e uma vingar a outra, né? Então, a história começa a se desenrolar a partir daí. E a maior parte da história é contada pelo ponto de vista da Amanda, mas a gente também vai ter outros pontos de vista, como, por exemplo, o da Ruth, que é uma pessoa que a gente percebe que tá sofrendo um trauma agora. E a gente vai demorar um tempo para entender como é que essas histórias da Ruth, da Amanda e da Wendy se conectam. E, cara, quando elas se conectam caraca, não esperava por isso. A gente vai ter o ponto de vista também do Farrell, que é o investigador que cuidou da investigação do crime que aconteceu com a Amanda, que não tem solução, né, até hoje. E ele também vai começar a investigar o que aconteceu com a Ruth. A gente também vai ter um outro ponto de vista mais pro fim, que vai se tornar um ponto de vista importante também pra gente compreender algumas coisas do que tá acontecendo. A premissa é muito boa, assim, boa parte do livro é eletrizante, você realmente não consegue parar de ver. Mas eu confesso que eu não gostei tanto quanto as pessoas gostaram. Assim, não é um livro ruim, não, tá? Tanto que eu devorei o livro, eu realmente não conseguia parar de ler. E os capítulos são curtos, então, assim, você lê agora eu quero saber o que vai acontecer. E agora é outra pessoa que vai falar, eu quero saber o que vai acontecer. Mas sei lá, eu não sei. Eu não sei explicar, gente. Eu não sei, pode ser que vocês gostem muito mais do que eu gostei. Então, de novo, eu gostei do livro, eu dei 4 estrelas pro livro, mas eu não sei. Eu fiquei com uma expectativa maior em relação a essa premissa e eu não sei se é porque eu gosto de livros policiais, livros de mistério, mas eu não sei. Eu acho que tem a ver com algumas cenas que são muito gráficas, sabe? Muito explícitas, assim, e eu não gosto muito. Talvez tenha sido por isso, porque a história em si é muito legal, o desenrolar da história é muito legal, mas talvez acho que tenha sido isso que tenha me incomodado. E aí, pra acalmar o meu coração, depois temos gatos. Depois de ler um thriller como esse, que me deixou realmente assim, né? Eu resolvi ler um livro mais fofinho, mais tranquilo, e resolvi pegar um livro de uma autora que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha lido nada, e esse livro estava aqui na minha estante, que é Um Verão em Paris, da Sarah Morgan. A Sarah Morgan é a que escreveu os livros da série Para Nova York com Amor, que, enfim, eu nunca li. E esse livro tem uma história que me parecia bastante interessante, né? Uma sinopse que me parecia bastante interessante, que são duas mulheres de idades completamente diferentes. Então, uma tá ali já, eu acho que
perto dos 50 anos, enfim, ela vai fazer 25 anos de casada. E a outra tem 18 anos, né, que é a Grace e a Audrey. A Grace, então, tá ali, vai comemorar 25 anos de casado com o marido, e ela junta ali todas as economias. Todo ano, quando eles fazem aniversário de casamento, eles viajam para algum lugar. Mas sempre algum lugar mais simples. E aí, dessa vez, ela resolveu comprar uma viagem para Paris para os dois. E aí, quando ela vai jantar com o marido para fazer essa surpresa a ele diz a ela que quer o divórcio e que já tá apaixonado por uma outra pessoa que é, inclusive, muito mais nova do que ela. E ela resolve ir para Paris sozinha, assim mesmo. E a Aubrey, ela tem 18 anos, tá? Acabou a escola e juntou também todas as economias dela para passar o verão em Paris. E ela tem uma relação complicada com a mãe tem problemas com álcool, e então a Aubrey é meio que mãe da mãe dela, né? Então passou a vida inteira cuidando da mãe e tal, e é a primeira vez então que ela vai fazer alguma coisa sozinha. E elas acabam se encontrando e elas vão então construir uma amizade. Eu achei o livro muito fofo, muito bonitinho. É um livro que tem romance, né? Mas isso é realmente ali, sei, é uma questão mais paralela ali, sabe? O que importa mesmo é a amizade ali das duas, e aí a gente vai sabendo da vida das duas, né? Conhecendo um pouco mais, assim, a vida delas que levou até aquele momento, né? Então também é um livro contado em duas vozes, né? Então alguns capítulos são em relação a Grace, outros capítulos em relação a Audrey. E eu achei uma gracinha, né? Tanto que, enfim, eu não consegui parar de ler. Eu achei muito delicado, assim. Nossa, chorei muito. E, nossa, super recomendo, assim, para quem quiser um livro, assim, com quentinho no coração, né? É um livro, de fato, sobre o poder da amizade, sabe? Muito, muito delicado, tem várias questões familiares, assim. Então, eu achei bem, bem interessante. Bom, e aí sim, em julho, eu maratonei os livros da Ellie Hazelwood. E em agosto, eu maratonei os livros que faltavam da Carley Fortune, que nem eram tantos assim. A Carley Fortune é a que escreveu Depois daquele Verão. E aí ela tem mais 3 livros, que é Me Encontre no Lago, Este Verão Vai Ser Diferente e Um Verão Radiante. Os livros dela são livros todos ambientados no Canadá, todos nessa paisagem dos lagos canadenses, né, das casas do lago, que é uma paisagem que eu gosto muito. E mesmo que às vezes eu não goste exatamente das histórias dos livros, enfim, eu sempre fico com vontade de ir para o Canadá. Então agora eu tô com essa coisa de que a gente tem que ir para o Canadá, alugar uma casa no lago, enfim, porque realmente assim, a ambientação é muito gostosa, né? Você se sente assim nos lugares. Mas enfim, eu já tinha lido Me Encontre no Lago, que agora tendo lido todos os livros dela, de fato é o que eu menos gosto. E em agosto, então, eu li Este Verão Vai Ser Diferente e Um Verão Radiante, que foi o último que ela lançou e que eu tava esperando que entrasse no Kindle Unlimited para ler. Então, já avisando que todos os livros da Carley Fortune estão neste momento, né, final de setembro de 2025, estão no Kindle Unlimited, né? Então são livros bem gostosos, assim, né? Eles podem ser, meu Deus, vai mudar minha vida, mas sinceramente, né, gente, a gente não lê romance para mudar a vida, a gente lê romance para aquecer o coração. Bom, este verão vai ser diferente, então, fala sobre a história da Lucy e da Bridget, que são 2 amigas. A Bridget tem uma casa, então, na Ilha do Príncipe Eduardo, que era um lugar que eu nem sabia que existia, e é de fato uma ilha no Canadá, assim, que é bem distante, na verdade, né? Você precisa ir de avião, assim. E é um lugar muito bonito, realmente muito interessante, e que é onde tem o cenário, né? Onde se passa a história da Anne de Green Gables, que eu nunca li, mas que eu fiquei com vontade de ler por causa do livro. A história, assim, não é uma história nada demais, assim, a Lucy e a Bridget são muito, muito amigas.
E elas vão passar, como muitas vezes, assim, a Bridget chamou a Lucy para passar um verão com ela, mas a história começa nessa primeira vez que a Lucy vai para lá, então elas têm lá uma amizade, elas não sabem muito ainda da vida uma da outra, mas a Bridget fala, pô, vamos passar o verão lá, é uma coisa que eu faço todos os anos e tal. E só que a Bridget acaba perdendo o voo e a Lucy vai sozinha. A Bridget fala, não, vai que eu vou depois, pode ir, eu vou chegar daqui a 2 dias. E aí ela chega, enfim, ela não conhece nada do lugar, ela para num lugar lá pra comer e conhece um bartender, né, que é o Félix, que ela fica enlouquecida e, enfim, aquelas coisas de livros, eles, né, começam a se conhecer ali e já vão se pegar. E quando ela tá na casa do cara, ela se dá conta de que o Félix é o irmão da Bridget. E a Bridget tem uma questão com as amigas dela ficando com o irmão, porque na adolescência, né, eles têm ali 20 e alguns anos, na adolescência, a melhor amiga dela começa a namorar com o irmão, e quando eles terminam, a amiga se afasta dela também. Então ela tem meio traumatizada. E a história, na verdade, vai passar por vários anos, né? Vários anos da Lucy e do Félix meio que escondendo esse sentimento, fingindo que não estão sentindo, levando a vida e tal, não sei o quê. Enfim. Então tem toda essa relação ali da amizade das duas. O livro, na verdade, ele fica alternando entre o passado e o presente, porque no presente a Bridget vai se casar. Mas, assim, muito perto do casamento, ela pede pra Lucy ir encontrar com ela lá na casa do lago, porque, enfim, ela quer muito ver a amiga e tal. Então, assim, alguma coisa está acontecendo que a Bridget não quer falar. Então fica esse vai e volta, assim, pra gente entender a construção aí dessa história. Eu achei gostosinho de ler, assim, mas quando a gente já fica mais velha, tem umas coisas que começam a irritar. Então, assim, do tipo, cara, sabe? Tantos anos, assim, escondendo da amiga que você gosta do cara, sabe? Assim, umas coisas que não fazem muito sentido na minha cabeça, entendeu? Sabe? Então, assim, esse tipo de coisa me incomodou. Mas, assim, mas é uma história legal, é uma história gostosinha. E aí, depois, eu li Um Verão Radiante, né? Que foi o último livro lançado. Eu já vi que ela vai lançar mais um no começo do ano que vem. E sim, eu vou ler, porque sim, porque os livros são isso, dão conforto. E vai ser mais um cenário do Canadá que eu vou conhecer, então eu tô achando ótimo. Um Verão Radiante, na verdade, é um spin-off de Depois Daquele Verão. Então, Depois Daquele Verão é focado ali em 2 irmãos, o Sam e o Charlie, né? E o Depois Daquele Verão com enfoque na vida do Sam, né? Que o Sam vai conhecer lá a menina da casa do lado e tal, e enfim, né? Vai contando ali vários anos também daquele romance. E Um Verão Radiante, então, vai ser focado no Charlie, né? Que é o irmão do Sam, que é um cara que tem um papel importante ali em Depois Daquele Verão, mas ele aparece muito pouco, sabe? Então, ela mesmo fala assim que vários leitores então pediram que ela escrevesse uma história sobre o Charlie e tal. E essa história, então, vai ter ali a Alice, né? Tem que pegar minha cola aqui, gente, porque eu acabo de ler os livros, imagina um livro que eu li em agosto. Eu vou lembrar do nome dos personagens? Não tem a menor chance, né? Então tem que ver aqui a cola. A Alice, então, ela é uma fotógrafa e é uma fotógrafa que, para ganhar a vida, começou a fazer um tipo de foto que ela não gosta, né? Um tipo de foto comercial e que, às vezes, né, ela faz muita fotografia de moda, ela começa a se incomodar muito com essa coisa de que as revistas pedem, por exemplo, para ela fazer 1000 retoques nos corpos das mulheres. Enfim, né? Isso é uma coisa que incomoda ela. Então ela tá num momento, assim, muito mal, assim, sabe? E ela também tá, assim, numa fase da vida, assim, amorosa dela muito ruim. Então você vê que ela é uma pessoa extremamente melancólica, assim, sabe? E ela tem uma avó de quem ela gosta muito, que é uma pessoa super ativa e tal. E essa avó, então, ela tem uma relação com um casal que tinha uma casa, que tem, né, uma casa no lago, lá em Barry Bay, que é onde acontece a história lá do Depois Daquele Verão. E o que acontece é que a avó dela quebra o quadril, e aí a avó dela começa a ficar muito deprimida e tal, porque ela é uma pessoa muito ativa, faz dança e tal.
E então ela resolve ir com a avó para essa casa do lago para passar o verão, porque ela tá precisando realmente de um tempo. E aí ela vai cuidar da avó dela. E, e aí, quando ela chega lá, ela se lembra de uma foto que ela tirou de três adolescentes, né? Que a gente descobre depois que eram o Sam, o Charlie e a namorada do Sam, que eu não me lembro o nome, obviamente. E que aquela foto foi a foto que fez ela querer se tornar fotógrafa e tal, não sei o quê. E aí, claro que logo de cara, né, já ela e o Charlie já se conhecem e vão começar a desenvolver ali uma relação. E esse foi, acho que, o livro que eu mais gostei, porque eu acho que os personagens são mais velhos, então são questões mais maduras, né? Uma história mais madura. Tem a história ali da avó dela com esse casal, né? Na verdade, a avó dela era muito amiga, melhor amiga da esposa do cara, e essa esposa do cara morreu, né? Então a melhor amiga dela morreu. Desde que isso aconteceu, ela nunca mais tinha voltado nessa casa. Era uma casa que ela frequentava muito quando ela era jovem, né? Então ela e a avó dela e o marido e esse casal eram muito amigos. Então tem essas questões ali que a gente vai descobrir por que, que a avó se afastou, por que, que a avó não voltou mais para casa. Ela se redescobrindo como fotógrafa, né? E a gente vai entender que tem alguma coisa ali também na vida do Charlie que ele não quer contar. Enfim, eu achei o melhor livro dos 4 da Carly Fortune. Eu gostei muito, eu fiquei muito envolvida, eu chorei horrores, eu achei tudo lindo. E eu também quero ir pra Barry's Bay. E então, enfim, eu sempre recomendo os livros da Carly Fortune para quem quer um romance. Então, assim, para quem, por exemplo, não gosta de livro com muito hot, né? Tem uma ou outra coisa ali, mas tudo dentro do contexto, tudo faz parte ali da história, não são aquelas cenas, né, jogadas assim, tipo, agora vamos jogar um hot ali pra galera. Então eu gostei muito, assim, fiquei muito feliz de ter lido. Um outro livro que eu li em agosto foi o livro de agosto da TAG, que é o Ecos da Floresta, da Liz Moore. A Liz Moore é autora de Longo e Claro Rio, que eu não li, mas que quando teve aquela promoção do Kindle, né, de vários e-books baratos, eu acabei comprando porque eu gostei demais desse livro, então já estou avisando que eu adorei. Esse livro não foi lançado ainda, ele vai ser lançado pela HarperCollins. Eu cheguei a perguntar para eles quando é que eles iam lançar, mas eles disseram que não tem previsão. Esse livro se passa, ele vai ter relatos assim dos anos 50 até o final dos anos 70, né? Então ele começa ali em 1975 e existe uma família que tem um terreno muito grande, não me lembro mais aonde, nos Estados Unidos, mas eu não me lembro exatamente onde, enfim. Então essa família tem uma propriedade gigantesca, né? E dentro dessa propriedade, então, eles têm um acampamento de férias, né? E a gente vai ter o ponto de vista de algumas das pessoas que participam desse acampamento, né? Uma dessas pessoas, se não me engano, é a Tracy, que é uma menina que não quer ir para esse acampamento de jeito nenhum, é uma menina toda tímida e tal. E que vai fazer amizade com a personagem que desaparece, que é a Bárbara. E a Bárbara é justamente filha dos donos desse terreno. E ela é considerada, assim, uma adolescente super problemática. Enfim, porque ela não gosta muito da vida que ela leva, né? E os pais não entendem porque ela tem tudo, né? E como é que ela não gosta. E aí, na verdade, a gente vai descobrir que todo ano eles fazem uma festa gigantesca, que eles chamam um monte de gente. E a Bárbara é sempre desagradável com as pessoas, então resolvem mandar a Bárbara pro acampamento. E a Bárbara, na verdade, não acha tão ruim assim, não. Só que, logo no começo do acampamento, a Bárbara, um belo dia, desaparece. Então a gente vai ter o ponto de vista das monitoras, né, que deveriam estar tomando conta dos adolescentes, dessa amiga dela, né, que a gente vai descobrir como é que essa amizade foi construída ali nos primeiros dias ali de acampamento, de quem está investigando, e aí tem um policial e tem uma investigadora também, eu acho. O ponto de vista da Alice, que é a mãe da Bárbara.
E eu acho que só, gente. E o que chama mais atenção ali quando a Bárbara desaparece é que o irmão dela, anos antes, já tinha desaparecido também. Então, a gente vai descobrindo, assim, várias tretas, assim, dessa família, sabe? Várias coisas obscuras ali, inclusive da formação dessa família. Então, a gente vai saber como é que a Alice foi parar naquela família, quem é a Alice, quem é o cara com quem ela tá casada, quem são as pessoas que circulam naquela casa. A Alice não fazia parte dessa família, né? Tinha um abismo social, inclusive, entre ela e o marido. A família do marido é que é rica. Enfim, gente, várias tretas. Então, pra quem gosta, assim, de tretas familiares junto com mistério, isso aqui é um prato cheio. E o desenrolar da história é muito bom, realmente. É, eu achei que eu tinha acertado todos os plots, eu acertei uma parte só. O outro que eu jurava que eu sabia o que tinha acontecido foi completamente diferente, me pegou de surpresa. Então, assim, quem conseguir, não sei se eles estão vendendo, comprar na Tag vale a pena. E quando a HarperCollins lançar, leiam. E aí, realmente, eu fiquei muito curiosa para ler Longo e Claro Rio, né? Tá lá no meu Kindle e em breve eu acho que eu vou pegar essa leitura. E aí, para acabar as minhas leituras de agosto, eu li As Impacientes, dessa escritora de Camarões, que eu não consigo ler o nome. E esse foi o livro de agosto do Bookster pelo Mundo. Esse é um livro que fala sobre a vida de 3 mulheres que fazem parte da etnia Fulani, lá no Camarões, que é uma etnia que é nômade, eu acho ainda, né? Mas eles vivem nessas concessões que me parecem, assim, eu não consegui entender direito, nem consegui pesquisar direito, mas como se fossem, assim, grandes terrenos onde a família inteira vive junta, sabe? Mais ou menos junta ali, mais ou menos perto, sabe? E a gente tá falando de uma etnia em que existe a poligamia, em que os casamentos são arranjados. Então a gente vai ter a história de 3 mulheres, né? A primeira mulher é a Hamla, que é uma adolescente que quer estudar, ela não quer se casar, né, esses casamentos arranjados, ela quer estudar, ela quer conhecer o mundo, e ela conhece um cara por quem ela se apaixona, que vai dar isso pra ela, né, que também gostaria de ter uma esposa que estudasse e também gostaria de conhecer o mundo. Ele chega a pedir a mão dela em casamento pro pai dela, o pai dela concede, só que depois ele volta atrás porque o tio dela arruma um cara mais velho pra ela casar. Então é um cara que o casamento vai ser bom pros negócios da família, né? Então ela é obrigada a casar com esse cara. E esse cara, então, já tem uma esposa, né? Então a Ramila vai ser a segunda esposa dele. E aí o segundo ponto de vista que a gente tem é a da Safira, que é essa primeira esposa, que não tá satisfeita, porque ela achou que ela ia ser a única esposa. E aí a gente já vê essas questões da competição entre as mulheres, de como isso é instigado, né, desde sempre. Então ela fica arrumando um jeito de tentar sabotar a outra, né? Enfim, de já criar, assim, em vez de delas se unirem, né, contra aquele sistema que é opressor para todas elas, ela entra nessa de competir e a gente vê que no fundo ela tá competindo para garantir ali a sobrevivência dela, né? Para que ela seja relevante e não seja largada na rua, jogada na rua, né? E o terceiro ponto de vista é da Hindu, que é a meia-irmã da Hamla, que foi forçada a se casar com um primo que é alcoólatra e que espanca ela. Então, assim, tem umas cenas bastante fortes, sabe? Então a gente vai a gente vai conhecer a história dessas 3 mulheres. A gente não tem uma alternância de vozes aqui, então o livro realmente tem 3 partes, né? Então vai falar de cada uma dessas mulheres separadamente, né? Então, se não me engano, primeiro fala da Hamla, depois fala da Hindu e depois a última é a Safira. Então a gente vai conhecer um pouco dessa cultura. Esse livro ele não se aprofunda muito nos temas e a autora, ela ganhou um prêmio de literatura jovem, né? Então,
A gente vê que é um livro feito realmente para jovens, para que me parece ser assim um primeiro contato com esse tipo de cultura. Me parece uma coisa meio de que, olha, isso aqui ainda acontece em algumas etnias dentro do nosso país, né? Um pouco chamando a atenção ainda para essas relações. Eu achei um livro extremamente interessante. Eu li esse livro em um dia, né? Ele realmente não é profundo, é um livro rápido de ler, mas eu achei muito interessante conhecer uma outra cultura. Tem umas cenas bastante impactantes, assim, sabe? É um livro que dá muita raiva. Mas é um livro que faz a gente despertar também para o fato de que muita coisa que acontece aqui, embora aqui seja uma coisa explícita, acontece ainda de forma velada, né? A gente ainda tem muita violência contra a mulher, a gente ainda tem uma sociedade que coloca uma mulher contra outra o tempo inteiro, sabe? Então, assim, eu achei que é um livro bastante interessante, assim, gostei bastante de ter lido. Agora vamos partir para os livros que eu li em setembro. Em setembro, eu não li muita coisa. Eu tô aqui com o meu caderninho de leitura para eu poder acompanhar o que eu li. O primeiro livro que eu li em setembro foi Match Mortal, um livro que eu tava de olho desde que lançou. Eu achei que tinha tudo para ser um livro engraçado, mas ele é um livro meio absurdo, na verdade. E aí você tem que ler entrando nesse espírito, né, de que é um livro absurdo, né? A história é baseada na Gwen. A Gwen, ela teve um relacionamento super longo e esse relacionamento acabou. E ela decide que ela não quer mais ter nenhum relacionamento, mas que ela também não quer ficar na fossa. Então, ela resolve baixar um aplicativo, que no livro o aplicativo chama-se Connector, né? Pra ela conhecer outras pessoas. E que é o Tinder do momento ali. E aí o que acontece, né? A coisa absurda que acontece é que ela começa a descobrir que os caras com quem ela ficou recentemente aparecem mortos. E é claro que ela começa a virar alvo de investigação, porque é um negócio esquisito. Como assim você tá ligada, né? Porque os investigadores começam a pegar o telefone das pessoas e descobrir que todos eles tinham conversado com ela em algum momento, né? Ao mesmo tempo, tem um cara, assim, com quem ela começa a conversar, que o cara começa a falar umas coisas muito estranhas pra ela. Ela meio que bloqueia o cara, assim, mas ela fica meio com o pé atrás, assim, sabe? Enfim, e aí é claro que pra tentar limpar o nome dela, ela vai começar a investigar essas mortes por conta própria. E ela começa a ter certeza que quem matou esses caras, né, foi a mesma pessoa. E que é esse cara ali que tá ameaçando ela. Então, assim, gente, é um livro absurdo, é um livro divertido. Eu confesso pra vocês que ali, sei lá, com 2/3 do livro eu falei, putz, eu acho que é isso aqui que vai acontecer, e foi mais ou menos o que aconteceu, de fato, assim, eu sei, eu consegui entender rapidamente quem era a pessoa, né? É claro que, assim, o desenrolar da história, né, nem tudo eu consegui entender. Então, assim, gente, é um livro divertido, é pra ler o livro, assim, sabendo que é uma coisa absurda, né? Acontecem aquelas coisas que você fala, ah, tá bom, né? Mas é isso, é um livro pra se divertir, enfim. Achei que valeu a leitura, não achei que foi um desperdício de tempo, não, tá? O outro livro que eu li em setembro é um livro que eu tava querendo ler há muito tempo, que foi o livro de setembro do Bookster pelo Mundo, que foi O Colibri, do Sandro Veronese. Deixa eu mostrar a capa pra vocês, que vocês certamente já viram essa capa. Eu comecei a ficar muito afim de ler esse livro quando esse livro apareceu. E eu quase comprei esse livro, eu só não comprei porque o Pedro, em algum momento no começo do ano, falou, caramba, o livro da Itália tá ficando famoso. Eu falei, quando eu vi o tamanho do livro, eu falei, putz, tem chance de ser o livro do Veronese. E aí eu não comprei o livro e fiquei esperando ansiosamente até setembro, e fiquei muito feliz de saber que realmente era o Colibri. O Colibri, então, é um livro que vai falar sobre, basicamente, a construção ali da família do Marco Carreira, né? Então, a gente, que na verdade, o apelido dele é Colibri, a gente vai descobrir por quê. Então, vai falar um pouco ali da infância dele, né? Vai falar da vida inteira dele. E a gente vai conhecendo, então, as relações com os pais, a relação com o irmão, a relação com a mulher e com a filha, a relação com a Luísa, que é uma mulher que a gente rapidamente descobre por quem ele sempre foi apaixonado.
Então, é um livro que tem muitas questões ali, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que quando o pai morreu, ele e o irmão já não estavam se falando, tem uma questão ali do inventário que eles precisam resolver, tem essa questão da mulher dele, que em algum momento ali eles acabam se separando e eles não têm uma relação interessante, tem a filha dele. Ele tinha uma irmã também, que a gente logo no começo do livro sabe que ela morreu e a gente não sabe ainda como, então que ele vai explicar isso. Então, a história se passa entre Florença e uma cidade que eu obviamente não lembro o nome, onde eles têm uma casa na praia, né? Então que eles vão pra lá em vários momentos do ano, que é inclusive onde ele conhece a Luísa, né? Essa mulher por quem ele ainda é apaixonado, então é uma paixão de adolescência. Então a gente vai acompanhando ali a história do Marco Carreira. Mas o que esse livro tem de mais incrível é que ele não é uma narrativa linear e ele nem é um livro com um estilo só, né? Então você tem ali a história do Marco sendo contada de várias formas, né? Então, desde um narrador realmente que tá ali contando a história, até e-mails e cartas que ele troca com a Luísa e com outras pessoas, diálogos, né? Então, são formatos assim muito soltos e que vão construindo essa história e que não é contada de forma linear. Né? Então, às vezes você tá vendo uma coisa de 2010 e daqui a pouco a gente tá falando de uma coisa de 1974, sabe? Eu não me senti perdida em nenhum momento, assim, porque as datas estão sempre muito bem indicadas, né? E eu achei, assim... Cara, eu achei um primor esse livro. Eu achei uma coisa, assim... Nossa, eu não sei, a literatura italiana, ela tem me arrebatado, assim, de uma forma, assim, porque nada do que eu leio é ruim. Como pode isso? Como é que pode, gente? Assim, tudo. Inclusive, já me disseram que Setembro Negro, que é o livro novo do Veronese, é chato. Mas eu só vou acreditar lendo. Gente, eu gostei demais desse livro, eu recomendo realmente. Se você é dessas pessoas que só gosta de ler livro linear, em ordem cronológica, tudo muito bem explicadinho, definitivamente esse livro não é pra você. Mas pra você que gosta de uma história bem contada e que você não se incomoda com a forma, cara, esse livro aqui é muito bom. É realmente muito bom. Eu fiquei muito feliz, muito tocada em muitas partes, assim. Ele tem trechos belíssimos. Tem questões políticas muito legais, assim, por trás. E o final, gente, nossa senhora. Meu Deus do céu, como eu chorei. No ônibus. Mas eu gostei demais, assim, eu super recomendo. Um outro livro que eu li em setembro, muito rapidinho, é um livro que eu tava afim de ler já há bastante tempo, né? E que eu comprei na Bienal, que é O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. O meu livro está autografado. O Raul é um fofo. Eu tava louca pra ler esse livro. É um livro muito rápido de ler também, assim. Eu só não li esse livro em um dia porque não deu, né? Foi numa semana muito conturbada. Mas eu li realmente bastante rápido. E esse livro vai contar a história do Cícero, que mora ali no interior do Ceará, no sertão. E a mãe do Cícero, a gente vai descobrindo logo no começo ali, ela vai embora para Fortaleza para trabalhar. Normalmente, né, as mulheres saíam dali naquele momento para trabalhar em Fortaleza em casas de família, e é o que acontece com ela. E o Cícero fica, então, para ser cuidado pela avó, pelos avós, né? Todo ano, a mãe dele volta no final do ano ali para passar o Natal, para passar um tempo ali com ele, e ele passa o ano ali em compasso de espera, sabe? Esperando por essa mãe. Até que num determinado momento, essa mãe desaparece e o Cícero, então, começa a ficar obcecado em ir atrás da mãe para entender o que aconteceu com ela, né? Por que ela não voltou nunca mais. Ao mesmo tempo, a gente vai acompanhando ali o Cícero construindo uma amizade com o Luzimar, que é ali um vizinho e que é filho de um cara que é muito mal visto ali, né, por aquela comunidade. O Cícero, inclusive, não gosta muito dele.
mas constrói essa amizade com o Luzimar, e essa amizade, então, em algum momento, eles vão descobrir que é mais do que uma amizade, então também tem umas cenas, assim, em que eles se descobrem ali apaixonados e amantes, assim, que são de uma delicadeza, assim, esse livro todo é de uma delicadeza, assim, gente. Tem coisas muito tristes, tem coisas muito pesadas, assim, mas é um livro tão bonito, tão bem escrito, sabe? E o final desse livro, meu Deus do céu! De novo, vocês viram que eu desidratei muito nesses 2 meses, né? Gente, que livro bonito, por favor. Paulo Hatz não estava exagerando em nenhum momento quando ficou exaltando esse livro e fazendo propaganda. Por favor, leiam esse livro. É uma beleza, é uma beleza. É muito duro, é muito triste, mas ele também tem ali uma beleza, uma delicadeza, assim. Nossa, por favor, leiam. E o último livro que eu li em setembro foi Atmosfera, que é o livro novo da Taylor Jenkins Reid, que é a mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Daisy Jones and the Six, de Carrie Soto Está de Volta, enfim, né, os 2 primeiros são os mais famosos dela. Eu gosto muito de Evelyn Hugo, não gosto de Daisy Jones and the Six, gostei muito mais de Malibu Renasce, que é um livro que as pessoas normalmente não gostam, mas eu acho que é por causa do público, né, então eu acho que, por exemplo, o público que gosta de Daisy Jones and the Six é muito diferente de mim. E Malibu Renasce é um livro mais maduro, com mais questões familiares, com questões mais profundas, mais pesadas ali, enfim. Mas eu não li todos os livros da Taylor Jenkins Reid, me deu vontade agora de ler. Eu tenho acho que 3 livros aqui dela que eu não li ainda, e eu não tenho todos, mas me deu vontade de ler, mas eu acho que dificilmente algum vai superar a Atmosfera. Eu gostei demais desse livro. Esse livro se passa no final dos anos 70, começo dos anos 80, e ele é centrado na história da Joan Goodwin. Ela é uma astrônoma, e no começo do livro a gente vê que ela tá ali dando aula na universidade, enfim, mas o sonho dela é ir para o espaço, e aparece então essa oportunidade dela ir para a NASA e ser uma das primeiras mulheres ali a irem para o espaço, né? Então, a história começa ali nesse momento em que a NASA está começando a abrir a oportunidade de mulheres poderem fazer parte disso. Ela tem uma relação que não fala muito da relação com os pais dela, mas me parece uma relação ok. Ela tem uma relação um pouco complicada com a irmã dela, né? A irmã dela é uma pessoa extremamente autocentrada, né? E a Joan, ela faz tudo pra irmã, ela ajuda a irmã. Essa irmã ela engravida muito jovem, e a Joan ajuda a criar, né, essa filha que a irmã dela tem. Então ela tá sempre, né, ela leva na escola, ela que banca basicamente, né, a menina. Então tem todo um esquema ali para que a irmã dela possa ter uma vida, né. A Joan não tem, uma pessoa que não tem relacionamentos amorosos, assim. Ela teve até um namorado de bastante tempo, mas por quem ela não sentia muita coisa, né, e enfim, ela resolve focar no trabalho. E aí, então, aparece essa oportunidade. Ela é chamada, então, para compor essa equipe de candidatos a astronautas, né? Então, ela vai passar por um treinamento e tal, e vai ser selecionada. E a história também, ela começa no presente, né? O presente, no caso, 1984. E a gente sabe logo de cara, no primeiro capítulo, que tá acontecendo uma coisa muito séria ali numa missão espacial. A gente já entende ali qual é o papel da Joan ali. E aí a história então começa a ir pro passado pra gente entender como é que a gente chegou até ali. Então, na verdade, ao longo do livro tem umas 3 ou 4 intervenções do presente. Mas ele vai realmente focando, né, nessa construção, então, de como é que a Joan chegou na NASA e como é que ela construiu essas relações que ela tem, como é que ela chegou naquele posto que ela tá. E a história, então, ela fala muito sobre essa questão da mulher ocupando esses espaços, né, predominantemente masculinos. E é claro que tem um romance ali, e esse romance vai acontecer com a Vanessa. Então, a
A Joan, em algum momento, vai descobrir, então, que ela não se interessava por relações amorosas porque ela não se interessa por homens. E a própria construção da relação com a Vanessa é muito bonita, assim, porque esse romance só vai acontecer, realmente, ele não acontece logo de cara. A gente de cara sabe que vai rolar, mas ele não acontece de cara. E é muito bonito ver a construção da amizade das duas, sabe? Da relação das duas, que são pessoas extremamente diferentes, são completamente diferentes. Então, a gente vai entendendo ali quem é a Vanessa, quem é a Joan, as outras pessoas que estão envolvidas, né? São 4 ou 5 mulheres que estão ali nessa equipe, cada uma ali com a sua aspiração, com a sua história e tal. Então, é uma história muito bonita. O coração da gente fica na boca, assim, no final do livro. Assim, eu achei que eu ia ter um troço, eu desidratei, mas eu achei maravilhoso, assim, eu gostei demais. E aí as pessoas falam assim, mas eu queria saber o que acontece depois. Eu queria que tivesse desenvolvido mais a história dela com a sobrinha, que é super bacana. Gente, mas o livro não é sobre isso, o livro sequer é sobre o romance, sabe? O livro é sobre se encontrar, o livro é sobre pertencimento, o livro é sobre se aceitar do jeito que se é, de ocupar espaços, sabe? Assim, o romance é só ali uma linha que tá ali costurando aquela história, sabe? Mas não é sobre isso. E é tão bonito, assim, o que eu gosto muito nos livros da Taylor é que quando ela quer introduzir um assunto novo, ela mergulha naquele assunto. E aí tudo aquilo que ela aprendeu sobre aquele assunto entra de uma forma muito natural na história, assim, né, na paixão que a pessoa tem por aquilo, e aí ela tá compartilhando aquilo com outra pessoa. Então, tudo que a Joan, né, a paixão que a Joan tem pelas estrelas, né, tudo que ela aprendeu de astronomia, porque a Vanessa não é astrônoma, a Vanessa é engenheira, eu acho, ela é piloto. Então, ver todo esse conhecimento sendo colocado ali dessa forma natural dentro da história é uma coisa que eu simplesmente adoro, sabe? Então faz você mergulhar, assim, no meio do caminho eu tava, sabe, querendo pesquisar sobre astronomia, né, que era uma coisa, inclusive, que eu gostava muito quando eu era criança. Eu fui uma criança que quis ser astronauta em algum momento. Então, assim, eu achei, cara, eu gostei muito, assim, gostei muito, 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 muito mesmo. Eu fiquei economizando o livro em determinados momentos, porque eu não queria que o livro acabasse ao mesmo tempo em que eu precisava muito saber o que ia acontecer. Mas eu gostei demais. E, enfim, esses foram os livros que eu terminei e eu agora retomei a leitura de Um Defeito de Cor. É um calhamaço e eu não estava conseguindo ler, porque é um livro que eu preciso parar com o livro em cima da mesa para ler, nem ler de noite dava, porque o livro é muito pesado, realmente, e eu tava lendo pouco, e aí eu resolvi me render e comprei ele pro Kindle, e isso tem facilitado muito, porque o Kindle fica na bolsa, então eu tô conseguindo ler no transporte público, e eu tô conseguindo ler na hora de dormir. Não tenho muita esperança de que eu vá acabar esse livro rápido, eu tô em menos de 20%, e eu já li mais de 230 páginas, porque o livro realmente é muito grande. Então é isso, mas essa vai ser por enquanto a meta, assim, para as próximas semanas. Mas eu sei que eu vou pegar outros livros ali para ir intercalando. Eu, inclusive, tenho livros de não ficção que estão meio abandonados e que eu quero voltar também à leitura. Então é isso, gente. Esses foram os livros que eu li entre agosto e setembro. Me conta se você já leu algum desses livros, o que você achou, se você concorda comigo aí com a minha opinião, ou se você ficou interessado. Como eu falei, os links estarão todos aí na descrição do vídeo. E não deixa de curtir esse vídeo, por favor, para o YouTube entender que ele precisa entregar esse vídeo para outras pessoas. Compartilha com quem você acha que possa se interessar por algumas dessas leituras, ou por quem queira ter alguma conversa, né, sobre elas. Deixa seus comentários aí, por favor. Nem que seja um coraçãozinho, um joinha, né, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante de alguma maneira. E não deixa de se inscrever no canal, não custa nada. E, enfim, ativa o sininho aí das notificações se você quiser saber quando eu tiver tempo de vir editar um vídeo para postar aqui. A gente se vê no próximo, então, que eu espero que seja logo, que seja breve. Um beijo!